Nesse episódio, nós vamos falar da química mental e do poder econômico. Você deve lembrar que no último episódio nós fizemos uma revisão e nós colocamos para você a questão do mastermind e a importância do cérebro nesse processo de reunião e nesse processo de produção do mastermind. Ou seja, as pessoas estão unidas, na verdade, pelos seus cérebros, pelos seus pensamentos e pelas vontades que são produzidas pelo teu cérebro. Hoje nós vamos falar da química mental, mas nós vamos colocar ela de uma perspectiva um pouco diferente. Porque quando você pensa no poder econômico, você começa a traduzir a maneira com que as pessoas, os estados, as empresas e todo o planeta, ele é governado, tá? O que eu estou querendo explicar para vocês é que o poder econômico das nações ele é produzido através dessa união de pessoas e dessa química mental, que na verdade são os masterminds dos grandes grupos, das massas, dos países e das pessoas que são governadas no nosso mundo. Se você parar para pensar, você vai perceber que a grande maioria das pessoas segue um padrão. A grande maioria das pessoas, ela segue uma determinação que não é estabelecida por ela. Que nos países ditatoriais é estabelecida pelo Estado, nos países em que a religião é muito forte, no Oriente Médio, é estabelecido pela religião, em outros que você tem um pouco mais de liberdade, é estabelecido pelos padrões populares, mas na verdade isso não é estabelecido pelas pessoas individualmente. Isso é estabelecido pela grande maioria das pessoas, que às vezes tem insatisfações, mas não conseguem mudar o sistema. Por que não conseguem mudar o sistema? Porque o poder econômico, que é desenvolvido nessas nações através desse mastermind, ele gera um controle da população. Ele gera um controle das pessoas. Ele faz com que você, de certa forma, não tenha muita vontade própria, a não ser no dia que você vai lá e vota no candidato. Salvo isso, num país como o nosso, a gente tem dificuldade até de cobrar o comportamento das pessoas que estão conduzindo o nosso país, por conta da nossa cultura, pela maneira com que a gente se comporta. Então, para vocês entenderem isso, o que eu estou querendo dizer é o quê? É que tudo aquilo que deu certo até hoje, só deu certo porque essas pessoas se uniram. E essa comunicação que houve, essa empatia, esse movimento que elas conseguiram produzir por conta de tanta harmonia, é que fez com que você conseguisse construir ao longo do tempo da humanidade coisas grandes. Só que a gente também já viu que o homem ele se seduz pelo poder. Porque durante toda depois que o Homo sapiens parou, ele passou sempre a dominar o seu semelhante mais fraco. No passado, ele fazia essa dominação através do quê? Através da força. Hoje, essa dominação acontece através do quê? Do poder econômico. É o poder econômico que hoje escraviza as pessoas. É o poder econômico que coloca as pessoas onde elas estão, somados à mídia e um pouco, não como era no passado, mas um pouco também do Estado e das normas legais que vamos dizer assim, coordenam a sociedade. Então, é importante que você entenda que esse poder econômico e tudo isso que nós temos hoje, ninguém quer abrir mão. E as pessoas acabam trabalhando um padrão para que seja muito benéfico àquele que está ganhando no fim, aquele que está lá no final, na ponta, que está ganhando em razão de tudo isso, dessa condução. Se você parar para ver, a mídia e tudo aquilo que é feito, principalmente hoje com a inteligência artificial, ele é feito para te conduzir em algum lugar. O consumidor, ele é conduzido hoje como se ele fosse bois indo para o matadouro. Ou seja, pessoas que são conduzidas sem muitas vezes nem terem ideia que estão sendo levadas a consumir um determinado produto ou criar um determinado hábito, às vezes de maneira até inconsciente ou subliminar. E a gente sabe que isso existe, e sabe que isso é comum. E isso existe por quê? Por conta do poder econômico,
por conta da necessidade de continuar conduzindo, mandando e fazendo com que as pessoas ajam da maneira que você age hoje. Estacionada, sem ter desejo, sem querer realizar nada, sem fazer nenhum tipo de movimento em prol da tua melhoria. Não precisa tu querer ficar rico, mas eu acho que tu tem que pelo menos querer mudar de vida, melhorar a tua qualidade de vida, adquirir algumas coisas que vão fazer diferença na tua vida. Mas sabe por que você não faz isso? Porque você é motivada a não fazer. Todas as pessoas são motivadas a acreditar na loteria, na riqueza fácil, naquilo que não é alcançável, mas que bucolicamente parece que está ali na esquina. Basta comprar o bilhete que vai dar certo. Eu gosto muito de uma frase do jornalista Roberto Marinho, que diz o seguinte: eu não compro bilhetes de loteria, porque o meu nascimento já foi o meu prêmio da loteria, né? Por quê? Porque a gente sabe que o bilhete da loteria é quase impossível de você ganhar. Só não é impossível por causa de uma coisa bem pequena, mas é quase impossível. Então, os homens que empreendem, as pessoas que entendem das coisas, elas não compram bilhete de loteria. Elas arregaçam as mangas, estabelecem um objetivo, passam a ter o desejo de querer conquistar, construir ou fazer alguma coisa e colocam em prática. Essas pessoas, sim, são as pessoas que se utilizam daquilo que a gente está ensinando aqui. Então, hoje, foi importantíssimo explicar para você que a economia do mundo, ela funciona dessa forma. Anderson, e para que serve isso? Para que você tenha consciência que nada é por acaso. Te aguardo no próximo episódio, que a gente vai começar a esquentar os motores, porque nós vamos falar do esforço organizado, das ideias e do capital disponível. A coisa vai começar a pegar. Te espero no próximo episódio.